Cara, tu já se perguntou como que um jogo consegue simular cidades inteiras, NPC pra caralho, masmorra, diálogos, física, e tudo isso, mano, funcionando simultaneamente, e toda essa galera aí juntando tudo pro máximo de realismo possível, e o máximo de imersão possível dentro de um jogo, mano. Olha, se tu já jogou Skyrim, Fallout 4 ou Starfield, você sabe muito bem do que eu tô falando. Cara, nesses jogos você pode entrar em qualquer casa, você pode pegar o que quiser, você pode interagir com qualquer NPC dentro do jogo. Tu pode pegar qualquer objeto que tenha no chão, você pode lutear, você pode abrir qualquer armário. Mano, você entra e você tá livre dentro daquele mundo, você pode se imergir de qualquer maneira, você pode entrar dentro daquela obra de arte. E aquele mundo parece infinito, parece que nunca vai acabar, mano. E de certa maneira, mano, aquele mundo realmente é infinito. Mas aí, como que isso é tecnicamente possível? Como que os caras conseguiu criar isso aí e colocar na tela do teu computador, meu mano? E a resposta pra essa pergunta tem nome, mano, se chama Creation Engine. E hoje, eu e você vamos abrir o capô desse motor gráfico e vamos entender como é que ele funciona, como é que ele consegue renderizar mundos na tua tela, como é que ele consegue renderizar histórias, diálogos, NPCs infinitos, física. E o melhor de tudo é que você não precisa entender porra nenhuma de programação pra entender, eu vou te explicar tudo. Então vem comigo e é nóis! Vamos entrar nesse mundo, mano, do Creation Engine, beleza? Mas antes, você precisa entender o que é uma engine, o que vem depois do Creation. O que é uma engine, mano? Mano, engine é o motor do jogo. Pro jogo pegar e renderizar gráfico, ele precisa da engine. Pro jogo emitir som, ele precisa da engine. Pro jogo reproduzir textura, ele precisa da engine. Pro jogo ter física, pro jogo ter colisão dentro dele mesmo, precisa de engine, mano. A engine é basicamente tudo o que reza dentro de um jogo. Só que você não consegue ver. É como se fosse um carro. A parte mais importante de um carro, mano, é o motor. E você não tá vendo ele. O mesmo funciona dentro de uma engine de um jogo. A engine é basicamente o software principal de um jogo. Agora vamos ver como é que o Creation Engine foi feito. Cara, pra entender como que o Creation Engine foi feito, a gente precisa voltar no tempo. Muito no tempo. Muito antes de Skyrim, mano, a Bethesda utilizava um motor gráfico chamado Gamebryo. Uma tecnologia que foi licenciada de outra empresa que tinha jogos como Oblivion e Fallout 3, mano. E o Gamebryo funcionava muito bem pra esses jogos, mano. Mas eles tinham seus limites. Com o tempo, né, todas as engines começam a ter limites. Os mundos precisavam ficar maiores, detalhes mais exigentes, jogos mais realistas. O tempo não perdoa ninguém, né, mano? Muito menos o nosso Gamebryo. E o motor não conseguia mais acompanhar, mano. Era tipo colocar o motor 1.0 em uma Ferrari, não acompanhava, tá ligado? Não dava liga. E aqui, mano, que a Bethesda teve a sua ideia mais genial. Vamos construir o nosso próprio motor gráfico. E a gente vai fazer essa porra do zero, não vamos licenciar de ninguém, mano. Não, mentira, quase do zero. Vamos fazer quase do zero, segura. Mano, eles pegaram o Gamebryo como ponto de partida e arrancaram tudo o que não prestavam e foram reconstruindo a engine peça por peça. E o resultado foi nada mais, nada menos, lançado em 2011, mano, com um jogo chamado Skyrim. E ele foi evoluindo desde então, mano. Cara, a versão utilizada em Fallout 4, a versão da Creation Engine, é diferente da versão utilizada no Skyrim. E a versão utilizada no Starfield é diferente das duas. Mas o que exatamente a Creation Engine tinha que o Gamebryo não tinha? O que ela tinha de tão bom que ela teve que descartar o motor antigo? A resposta estava no maior desafio de todos, mano, que era carregar mundos enormes. E aqui que a gente entra, mano, no problema de mundos abertos. Ó, pensa comigo. O mapa de Skyrim, mano, tem mais de 37 km². O mapa é cheio de floresta, montanha, armadilha, masmorra. É cheio de rio, mano, caverna. Cada pedacinho é cheio de objetos, texturas, personagens, diálogos. Então ele é um jogo muito imersivo, mano. Você consegue realmente entrar dentro do mundo quando tu joga Skyrim. E se o jogo tentasse carregar isso aí tudo de uma vez, o jogo teria que ter uma quantidade absurda de memória disponível pra carregar. E o computador de 2011 nem por um caralho teria essa quantidade de memória pra dar pro joguinho ali carregar. Então o que a Bethesda fez? A resposta tá num sistema engenhoso chamado World Streaming, ou streaming de mundo. E é disso que a gente vai falar agora, mano, do World Streaming e do sistema de células. Mano, olhando de hoje em dia, é muito fácil de falar que esse sistema é simples, mas pra época, mano, era algo realmente engenhoso. A ideia é muito simples, mas é brilhante ao mesmo tempo. O mapa, mano, não é carregado inteiramente de uma vez. Ele é dividido em pequenos pedaços, como se fosse um bolo inteirão, e o mapa foi dividido em pequenas fatiazinhas. E essas fatiazinhas, mano, são chamadas de células. E o jogo, mano, carrega as pequenas células, as pequenas fatiazinhas, somente quando estão perto do jogador. E quando você caminha, mano, as novas células aparecem e as células anteriores que você passou por cima são descartadas pelo jogo. É exatamente como o teu celular, mano, carrega o Google Maps dentro dele. O Google Maps não é carregado o mundo inteiro de uma vez. Ele só carrega
indica as rotas que estão próximas de você. Ele só mostra o bairro que você tá e vai atualizando conforme você anda. E tu quer uma curiosidade muito massa? No Skyrim, mano, uma célula tem um tamanho quadrado 57,6 metros por 57,6 metros. E esse tamanho é fixo. O mapa completo, mano, tem 119 células por 94 células. Isso dá um total de mais de 11 mil células dentro daquele mundo. E falando em células, mano, vamos abrir o tema células internas versus células internas. O que são cada uma? A Creation Engine distingue dois tipos de células, manos. As células externas, as que estão lá fora, que diferem um mundo aberto, que são as florestas, as árvores, que são as rochas, os rios. E as células internas, mano, que são os interiores de edifício, caverna, buraco, masmorra, casa. Quando você entra em uma casa dentro de Skyrim, mano, aquela terra de carregamento não é só uma simples tela de carregamento, meu mano. Aquela tela de carregamento é uma troca de célula. O jogo tá trocando a célula externa pela célula interna. E esses dois ambientes são separados na memória do teu computador, tá ligado? E isso explica porque em jogos da Bethesda, você pega e tem telas de carregamento quando você tenta entrar em interiores de edifícios, tá ligado? É simplesmente o motor trocando o contexto. É uma limitação arquitetural que tem dentro da engine do jogo, mas tá ali, mano, e tipo, ela tem uma explicação pra tá ali. A galera só não vai atrás, a galera é preguiçosa pra caralho. A comunidade geralmente critica, mas ela tá ali, mano, por questões legítimas. Ela precisa estar ali para aquilo ali tá existindo. Agora vamos falar do LOD, mano, o truque de gráficos à distância. Além do sistema de célula e do sistema de world streaming, mano, tem outro truquezinho sujo que a Creation Engine utiliza para carregar mundos gigantes. O Level of Detail, ou o nível de detalhe, o LOD, funciona basicamente assim, ó, mano. Os objetos que estão longe de você têm muito menos detalhe e são carregados bem mais feios do que os objetos que estão próximos a você. Aquela janela do horizonte dentro de Skyrim, ela tá sendo exibida com pouquíssimos detalhes. O jogo tá exibindo ela com pouquíssimos polígonos, e na medida que você vai se aproximando daquela montanha, mano, o jogo vai aumentando os polígonos dela. Por exemplo, tu sabe que aquilo lá é uma montanha, mas o jogo não precisa carregar aquilo lá, o teu cérebro faz o trabalho, o teu cérebro aumenta o nível de detalhe dele. E o LOD, mano, tem versões. Por exemplo, tem um cavalo que ele tá muito longe, você consegue ver aquele cavalo dentro do jogo, mas ele tá muito longe, então ele tá com uma versão que tem tipo 5 polígonos, e na medida que você vai se aproximando, por exemplo, você tá a 300 metros dele, e à medida de 50 em 50 metros, os polígonos daquele cavalo vai aumentando, até ele chegar a 1000 polígonos na tua frente. Você tem um cavalo com 1000 polígonos, então ele tá muito realista. Mas 5 minutos atrás, enquanto você tava caminhando, tinha uma troca, uma transição das versões desse cavalo, e ele ia de 5 polígonos para 50 polígonos, para 100 polígonos, para 200, e à medida que você ia se aproximando, as versões desse cavalo ia trocando, sem você nem perceber, ia transicionando sem a tua percepção dentro do jogo. Mas aí, por que tu consegue pegar tudo dentro do jogo da Bethesda, dentro da Creation Engine? Cara, se você já jogou algum jogo da Bethesda, tu sabe que dá pra pegar a maioria dos itens que tem dentro dos mapas. Aquela maçã em cima da mesa é pegável. Aquele livro que tá em cima da mesa é pegável. O cadáver do inimigo que tu acabou de matar, mano, dá pra pegar ele também. E isso é tão característico da Bethesda, mano, que os caras até faz piada dentro da comunidade, tá ligado? Ah, Bethesda, daqui a pouco vai dar até pra pegar o sonho dentro do jogo, vai dar até pra pegar não sei o que. Mas e aí, como é que funciona isso aí tecnicamente? Como é que isso aí funciona por trás dos panos da engine? A resposta disso aqui, mano, tá no Physics Engine, no motor de física dentro do jogo. A Creation Engine utiliza uma biblioteca e um motor de física meio que secundário dentro dela mesma, chamada Avox, que é especializada em como os objetos se comportam dentro do jogo, como se simulando o mundo real, simulando a física newtoniana. Por exemplo, as coisas dentro do jogo têm peso, têm gravidade, as coisas dentro do jogo colidem, mas para que um objeto seja interativo dentro do jogo, mano, ou seja, possa ser pegado, empurrado ou derrubado, ele precisa ser registrado como um rigged body, que a gente pode chamar aqui de corpo rígido. É basicamente um código interno e tá escrito assim, ó: esse objeto tem física real, ele pode responder a forças externas. E tu quer uma curiosidade muito legal, mano? Mano, estima-se que no Skyrim tem mais de 450 mil objetos individuais dentro do jogo. Ou seja, são mais de 450 mil objetos que você pode interagir dentro dele. E assim, é uma das implementações mais ambiciosas da indústria dos jogos, mano. São mais de 450 mil objetos que você pode mexer dentro do jogo. É literalmente uma vida real dentro do mundo virtual. Os caras recriou, os caras refez a parada toda. Foda-se, vamos refazer o mundo real, só que virtual. Já era. Mas, mano, toda essa liberdade dentro do jogo tem um custo. Calcular a física real, calcular a física newtoniana dentro do jogo, requer, mano, um processamento do caralho do hardware. E a Creation Engine resolve isso, mano. A Creation Engine resolve tudo. Ela basicamente resolve isso aí com objetos de prioridade. Por exemplo, objetos que estão próximos a você
tem a física real, tem a física do Havok. Objetos que estão longe não tem física nenhuma, fodam-se. Objetos que estão longe de você estão congelados, eles não precisam ter física porque você não vai ter interação nenhuma com eles. O motor basicamente para de calcular a física deles quando você tá longe e volta a calcular a física deles quando você se aproxima. É por isso que quando você entra em um cômodo do nada dentro de Skyrim, os objetos resetam. Eles estavam congelados e ao serem reativados, geralmente faz uma parada estranha, ou cai tudo no chão, ou por exemplo, tu voltou para um ambiente onde é que tinha o cavalo e o cavalo tava assim, todo fudido. Quem jogou Skyrim sabe, mano, que tipo assim, às vezes o cavalo tava pendurado em um penhasco totalmente aleatório, totalmente nada. Mas a verdade, mano, é que a comunidade adora esses bugs, a comunidade adora essas paradas que tipo, só tem no Skyrim, só tem lá, tá ligado? E ninguém vai achar em outro jogo, porque quando você tava jogando aquela parada, só aquele jogo tinha aquilo e tu ficava, porra, como é que isso aqui aconteceu? Tem o cavalo aqui tudo fudido. Mas aí, pra finalizar, pro vídeo não ficar tão longo, tá bom? Vamos falar dos NPCs, vamos finalizar com a chave de ouro da imersão dos jogos. Olha, você chega em Whiterun, a cidade principal de Skyrim, às 10 da manhã do jogo, o ferreiro tá trabalhando na bigorna, o mercador tá abrindo a loja, um guarda patrulha a rua, os cavalos tão andando junto com os caras, uma criança corre pelo quintal, e às 10 da noite, mano, tudo mudou. O ferreiro foi dormir, a criança foi dormir também, o guarda continua patrulhando a rua. Mas aí, como é que o jogo sabe o que cada NPC tem que fazer e como é que o jogo sabe a rotina de cada NPC dentro dele? Basicamente, mano, a Bethesda desenvolveu um sistema chamado Radiant IA, que serve para gerenciar o comportamento dos NPCs dentro do software. A ideia é basicamente o quê? Ao invés de você pegar e programar individualmente cada ação dentro dos NPCs dentro do jogo, você dá a eles objetivos e rotinas diárias. E o sistema de IA decide quando que eles vão serem feitos. Na prática, mano, os comportamentos dos NPCs são separados em pacotes. Blocos de instrução que dizem, ah, faz isso aqui dentro desse horário, daí tu pega e faz isso aqui dentro desse outro horário, e tu faz aquilo ali. Então, das 8 às 6, ele tem uma instrução que é tipo, trabalhar na bigorna, localização forja. Das 6 às 8, ele tem uma instrução que é tipo, jantar na estalagem, localização, companhia de caça. E das 8 às 8 da manhã, ele tem uma rotina que é tipo, dormir e acordar e ir trabalhar novamente. Localização, residência pessoal do ferreiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, mano, deixa o dedo no hype. Mano, na moral, se inscreve no canal e é nóis. Um beijo do Mario, rapaziada. Valeu!